Tem uma notícia que eu não trouxe semana passada, mas está dando uma repercussão gigantesca que envolve a cantora e pastora Fernanda Brum. Inclusive, você gosta do trabalho da Fernanda Brum? Gosta de alguma música em especial? O que você acha da pastora? Comenta aí. Eu tenho a minha opinião particular, né? Tenho minha opinião formada sobre ela. Acredito que ela é uma excelente intérprete da música. Tem algumas músicas dela que, inclusive, eu gosto muito, né? Agora, em quesito teológico, eu tenho as minhas divergências, mas eu respeito muito a pastora, né? E olha só essa peripécia aqui, uma nova. Recentemente, ela contou aí em um podcast, um testemunho, né? E isso daí acabou dando pano para manga. O que ela disse lá está sendo discutido, debatido e questionado não só por internautas, mas até por famosos. Sim, se liga só, família. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ex-ator da Globo critica declarações de Fernanda Brum sobre a ressurreição, né, que ela citou em um podcast e chamou ela de salafrária. Repito, foi o ex-ator global que chamou ela de salafrária. Não são palavras do André Carpano. Vamos lá. Nessa última quinta-feira, 28/9, as redes sociais foram palco de mais uma controvérsia envolvendo personalidades públicas. O ex-ator da Rede Globo, Tuca Andrada, expôs sua indignação direcionada contra a pastora Fernanda Brum através de uma postagem na sua rede social, o X, que era muito conhecido como Twitter. A raiz do descontentamento foi justamente o quê? Uma história contada pela pastora sobre uma suposta ressurreição, onde acabou despertando reações mistas entre os internautas. Andrada compartilhou então a captura de tela no seu post, onde dizia: cantora gospel Fernanda Brum diz que seu pai ressuscitou após a oração do curso para ressuscitar mortos. Palavras dele. Ilustrado por duas fotos de Brum, onde o ex-ator comentou: deveria estar presa, salafrária. Perdão. Em seus comentários, muitos usuários mostraram concordar com o ponto de vista de Tuca, questionando a veracidade e também a ética por trás da história contada pela cantora. Eu vou pôr aqui a imagem da postagem, né, do Tuca, que não representa a opinião do André Carpano, tem que deixar muito bem claro, mas é a postagem dele. Hoje a gente tem que ser prolixo e falar diversas vezes a mesma coisa por conta das redes sociais, para não nos bloquear aqui no YouTube, Facebook, Instagram e também evitar processo, né? Ai, desculpa aí, espirrei porque esse tempo louco daqui de Santo André, olha, anteontem estava um calor medonho, ontem fez um pouco de frio, hoje está relativamente frio, então a saúde da gente já sabe para onde que vai, né? Para o espaço. Olha aqui a postagem dele, né, que ele fez, né? Cantora gospel Fernanda Brum diz que seu pai ressuscitou após oração do curso para ressuscitar mortos e em cima ressaltou: deveria estar presa. Salafrária, palavras dele. Por que aconteceu isso? Olha só. Postagem, né, dele, né? No último dia 7 de agosto, Fernanda Brum foi num podcast, o Jesuscope, apresentado por Douglas Gonçalves, um podcast cristão muito respeitado, diga-se de passagem que tem uma visualização muito grande. E lá no ínterim ela acabou citando aí que seu pai havia, infelizmente, perdido a vida e muitas pessoas estavam intercedendo, oraram por ele e nada aconteceu. Ela falou que fez um curso para a ressurreição de mortos, né? Deixou subentendido isso, e pôs em prática o que aprendeu. Chegou lá e expulsou o espírito da morte na vida do seu pai e ele tornou a viver. Palavras de Fernanda Brum. Isso daí já
essa fala, que depois foi feito um corte e muito compartilhado, acabou chamando muita atenção e dividindo opiniões. Agora a gente tem que fazer aqui algumas considerações. Primeiro, sabemos que podcast, para ele viralizar, tem que ter os cortes. Sim, o corte é o que dá o ar da graça do podcast. Às vezes o corte, dependendo de qual for, ele tem mais visualização do que o próprio vídeo original em si. E dependendo da proporção, até o canal de cortes tem mais alcance do que o canal que ele é destinado. Acontece. Olha, por exemplo, aquele rapaz lá que fez transmissão de jogos, né, inclusive da Copa, no YouTube. O canal dele de cortes chegou a superar o canal principal dele. Mas enfim, essa estratégia às vezes acaba acontecendo com uma força maior, porque tem pessoas que vão em podcasts e gostam de exagerar a conversa. Não estou dizendo que é o caso de Fernanda Brum. Não estou afirmando que é o caso dela. Por exemplo, eu vi um determinado podcast aí, que eu não vou citar o nome, mas a pessoa em si é uma figura carismática dos anos 80 e 90, tem um podcast agora, e chamou um jogador, e o jogador contou umas histórias lá que você via que era mentira, você percebia. O ex-jogador, melhor dizendo. E esse ex-jogador falou umas histórias da carochinha que eu falei, meu Deus do céu, isso daí deve ser piada, porque não será possível. E o corte arrebentou, mas pegou muita visualização. Agora, no caso de Fernanda Brum, pode ter acontecido? Pode. Pode ter acontecido. Pode ter sido do jeito que ela contou? Pode. Agora, uma coisa que eu tenho que falar aqui. Experiência sua particular com Deus, eu prefiro que não seja mencionado. Eu prefiro que não seja. Eu acho que a sua particularidade com o seu cônjuge, você não fica falando, a não ser que você seja desse ramo, né? Aí, né, que tem pessoas que escancaram a vida, né? Não estão nem aí. Fala se foi de manhã, à tarde, à noite, em qual cômodo, e gosta de entrar em detalhes. Mas a minha recomendação, você tem uma experiência com Deus? Você pode citar alguns pontos, mas não precisa entrar em tais detalhes. A Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue compreender e discernir as coisas como o homem espiritual. E quando a gente começa a usar a nossa experiência com Deus e falar isso, nem todo mundo entende. Olha o exemplo bíblico de José. Ele contou o sonho dele na mesa diante do seu pai e dos seus irmãos. Primeiro ele contou que via os feixes de lenha pulando ao seu redor. Os irmãos olharam torto. E depois ele foi e falou que via as estrelas e o sol e a lua se curvando diante dele, ao ponto do próprio pai lhe dar a interpretação. Mesmo o pai sendo um homem espiritual, não entendia o que Deus tinha na vida de José. Então, a minha recomendação, não fale a sua experiência com Deus para ninguém. Não conte. Não conte. Guarde para você. Você pode citar alguma coisa. Por exemplo, no caso de José, ele poderia ter dito, depois que ele subiu ao cargo de governador, o que ele poderia falar? Deus me mostrou em sonho, em tal época, assim, 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 assado, e fazer um lembrete. Ótimo, maravilha. Agora, contar a experiência com Deus, antes de ter se concluído, é melhor a pessoa ficar quieto. E nesse caso aí da Fernanda Brum, que supostamente já havia acontecido, e escancarar esse testemunho, pensando que vai arrebentar, pensando que o testemunho vai ser algo grandioso e vai alavancar o ministério, nananina não. Nananina não. Porque acabou soando mais como exaltação do que um testemunho. Porque nas entrelinhas, o que é dito? Ah, Fernanda Brum
viu que nenhum dos pastores conseguiam nada, e se não fosse ela, graças ao curso de ressurreição de mortos, não teria acontecido nada. Peraí, então tá tirando Jesus do foco? É ela que está se sobressaindo? Foi o erro que José cometeu com seus irmãos. Tanto é que quando os seus irmãos viram ele vindo de Siquém, de longe já olharam e falaram assim: lá vem o sonhador, o cara que se acha a última bolacha do pacote. Vamos ver até onde vão seus sonhos. Nem todo mundo entende. E quando a pessoa é difícil de lidar e tem esse ar meio de arrogante e soberbo, e Fernanda Brum deixou isso nas entrelinhas, que graças a ela, aí é complicado, né? Muito complicado. Mas enfim. E aí, família, eu quero agradecer imensamente a cada um que me acompanharam até aqui. Bom, o link do vídeo na íntegra eu vou deixar no card aqui para você acompanhar. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!